Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à Casa do Caminho Santana. Dar primeiro aqui os recadinhos de hoje, tá, para vocês. Então, a gente tem palestra toda terça-feira, a partir das 8 horas da noite. Quem precisar de algum atendimento fraterno, é só chegar uns 15 minutos antes, que sempre vai ter alguém para poder atender, ok? E aos domingos, a gente tem palestra a partir das 10 horas e tem a evangelização infantil. Então, quem quiser trazer filho, sobrinho, alguma criança, pode trazer, vai ter o pessoal lá em cima para dar todo o suporte. É uma coisa bem lúdica, nada forte sobre religião, é só uma introdução para as crianças, tá bom? E a gente faz 2 trabalhos assistenciais aqui na casa. Todo sábado, a partir das 4 horas da tarde, a gente prepara a cesta, pão, para distribuir ali embaixo do viaduto ali da Cruzeiro do Sul, próximo à estação Tietê. Então, quem quiser comparecer, quiser participar, será muito bem-vindo. E todo segundo de cada mês, a gente faz a distribuição de cesta básica. São mais de 1,5 tonelada de alimentos, então a gente sempre pede ajuda, para quem puder contribuir, né, com um produto não perecível. É dessa forma que a gente consegue ajudar essas famílias, porque é através da doação. Então, se alguém quiser, por favor, nos ajude. E a palestra de hoje, quem vai ser a palestrante é a Leda. Seja muito bem-vinda. Tá bom, Leda? E primeiro agora, depois dos recadinhos, vamos só sentar confortavelmente na nossa cadeira, fechar os nossos olhos, conectarmos com o plano e agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos. Que os nossos mentores nos ajudem no entendimento e na compreensão da palestra da Leda. E pedimos licença ao plano espiritual, aos anjos protetores da Casa do Caminho Santana, para que possamos dar início aos trabalhos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Leda, excelente palestra para você. Bom dia. Bom dia, queridos. Aqui presentes e os amigos internautas, né, que estão nos vendo através da mídia. O tema de hoje é valorização da vida. Por que esse tema foi escolhido? Porque nós estamos no Setembro Amarelo. O dia 10 de setembro, se faz uma parada para se conscientizar sobre a quantidade de suicídios que está acontecendo. Então, o que é o suicídio? É você tirar a vida. E você tira como? Quando não valoriza. Então, nós vamos hoje fazer umas reflexões sobre a nossa vida. O que é a nossa vida? Primeiro, por que se escolhe esse tema? Porque esse fato de atentar contra a vida, ele não está sendo uma epidemia, não. Ele está sendo uma pandemia. Por que pandemia? Porque ele não é localizado, ele é mundial. Isso é no mundo todo que está acontecendo. E esse fato acontece independente de faixa etária. Há um tempo atrás, idosos, né, que cometiam esse atentado contra a vida, idosos. Hoje, jovens. E o que nos causa muito espanto, crianças. A gente vê crianças acontecendo. Então, essa pandemia grande que está acontecendo independe de idade, independe de condição financeira, independe de tudo. Às vezes, a pessoa bem-sucedida... Nós já não vimos artistas famosos, milionários, cometendo um suicídio. Então, vamos lá, vamos em Kardec buscar o porquê que está acontecendo essa pandemia no mundo. Kardec, quando fala da vida, ele define, nessa parte filosófica que Kardec... Porque a doutrina espírita ela tem a filosofia, ciência e religião. Na parte filosófica, Kardec define a vida em 3 partes. A primeira parte é a parte material, ateísta. Quer dizer, a vida começa no nascimento, no berço,
não é nem antes, nem na concepção, no berço e vai até a morte. Até o túmulo, acabou tudo. É muito triste isso, não? Você não tem perspectiva, principalmente nos dias de hoje, pensa nisso. Você não tem perspectiva. Tem uma segunda vida, definição de vida que Kardec faz, é a espiritualista. Então, acha que a vida começa no nascimento, essa concepção, e vai até a morte. Mas ela prossegue além da morte, porque, dependendo dessa vida, você vai para algum lugar, mas o seu destino está selado. Você vai para o céu ou vai para o inferno. Quer dizer, depois da morte não tem mais jeito. Nenhuma das duas combina muito com a gente, né? Então, vamos para a nossa doutrina. Vamos para a doutrina espírita. O que nós não acreditamos? Qual é a nossa certeza? A vida não começa no berço. A vida não começa na concepção. A vida começa muito antes. A doutrina mostra que a nossa vida, a criação de Deus, ela é a mônada celeste. Então, essa mônada, ela vem estagiando bilhões de anos. Pensa nisso, se dá para valorizar. Bilhões de anos, ela vem estagiando nos reinos até chegar ao reino nominal. Quando nós recebemos a consciência divina, nos tornamos homens. Né? Nos tornamos homens sapiens, e hoje nós somos os homos virtuales, que estamos conectados o tempo todo. Então, essa conexão nos cobre, nos atola de informações. É ou não é? A gente sabe, hoje, você digita, você sabe o que está acontecendo, você abre o seu celular, na palma da mão, o que está acontecendo do outro lado do mundo. Então, são notícias que as pessoas, às vezes, pensam nessas duas concepções de vidas anteriores que eu falei, ou materialista ou espiritualista, achando que o destino está selado, dependendo do que você faz. Então, imagina o que é os dias de hoje. E o que a doutrina mostra? Então, ela começou lá atrás, por isso que a doutrina espírita é absolutamente contra o suicídio. Porque aliás, não é nem na concepção. Antes da concepção, já tem uma preparação, um planejamento espiritual para nós chegarmos aqui. Às vezes, nós demoramos séculos, porque precisou reunir aqueles espíritos afins e necessários para estar conosco nesse momento. Porque o que é a vida para nós? A vida é esse espaço de tempo aqui na Terra, que nós não somos daqui, é esse espaço de tempo para nós progredirmos. Então, nós vamos ter tantas vidas aqui na Terra quantas nós necessitarmos. Erramos? A gente retorna para o mundo espiritual e não fica nesse status quo. Quer dizer, não tem um destino selado. Nós percebemos, refletimos na espiritualidade como foi a nossa experiência nessa encarnação, e, no retorno, nós planejamos ressarcir tudo isso, fazer diferente. Então, assim que nós entendemos a vida, através de muitas vidas encarnadas e uma vida só. Porque desde a nossa criação, da mônada celeste, a imortalidade. Todo mundo conhece essa figura que está aqui? Vocês já imaginaram? Não? Então vamos apresentar. Jesus. Jesus começou exatamente como cada um de nós. Imagina, como uma mônada. Só que ele fez um percurso mais rápido. Errou menos que nós. Então, já está nessa esfera crística. Já ajudou na formação do planeta. Já é um ministro de Deus. É onde nós vamos chegar. Perfectíveis. Então, dá para ter pressa? Dá para valorizar esse momento? Agora, quando, por um equívoco, eu me desvio, eu tiro a minha vida por vontade própria, não pela designação divina, né? Eu tiro a minha vida, o que acontece? Em vez de pegar essa estrada reta, como Jesus pegou, que já está nessa esfera crística, evoluído como está, eu desvio e pego um atalho. Dá para entender? Eu pego um atalho.
Agora, esse atalho, dependendo, eu não sei se no fundo desse atalho tem um barranco, que eu tenho uma queda muito profunda, ou se é um trecho de barro de lama que eu volto logo, mas é um atalho. Depois desse atalho, eu tenho que voltar, retornar, mas imagina que o atalho não é só ida, ele tem uma volta. E, às vezes, essa volta é muito difícil, muito sofrida, mas eu tenho que voltar para essa estrada. Então, nós vamos vendo que a nossa responsabilidade diante de filhos de Deus, nós temos um pai que nos cuida em todos os momentos e que sabe o que é melhor para nós. Lembra de Jesus? Se um filho teu te pede um peixe, você dá uma serpente? Ou pede um pedaço de pão, você dá uma pedra? Imagina o nosso Pai de amor. Então, ele dá para nós exatamente o que nós queremos, porque nós ainda somos esses filhos imaturos, crianças espirituais. Então, o Pai nos dá de acordo com a nossa necessidade, aquilo que nós precisamos, necessitamos. Então, nós vamos, com essa concepção de Allan Kardec, de encarnações, dessa vida rica, maravilhosa que nós temos, que é uma vida que não é que nós somos jogados assim à arena dos leões, não. É tudo planejado. Se nós temos desafios aonde vivemos, com os nossos familiares, nós temos também muito auxílio. Nós temos sempre aqueles que nos dão uma força, que nos ajudam, que o amor, que essa energia de amor, que é uma energia divina, que é a energia que constrói, que permeia. O Espírito Joana de Ângeles define o amor como o hálito de Deus. Imagina. O hálito de Deus, que permeia todas as nossas vidas, as nossas ações. Então, essa energia amorosa, temos que valorizar essa vida ou não? Então, nessa concepção de Kardec, nós vamos entendendo que hoje nós somos o resultado de muitas vidas anteriores. É a nossa vida de hoje. E a nossa vida, ao mesmo tempo, nesse instante, a nossa vida de amanhã, nossa futura vida, que todos nós passaremos por isso, está sendo construída agora. Então, imagina, dependendo das nossas atitudes, aqueles que estão conosco, talvez numa próxima encarnação, não necessitariam mais estar. Mas outros nós reencontraremos em papéis diferentes. Depende da divindade, o que é a nossa necessidade. Então, nós vamos buscar lá em Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que Kardec, na sua parte científica de estudo, né, ele faz perguntas para espíritos ao redor de todo o mundo e ele elenca essas perguntas e resume a resposta. Então, Kardec pergunta: tem o homem o direito de dispor da própria vida? Allan Kardec pergunta numa questão. O que será que os espíritos respondem? Depende. Depende. Se estiver cansado de viver, tudo bem. Né? Se a vida está muito chata, muito monótona. Será que os espíritos responderam isso? De jeito nenhum. Eles foram categóricos. Não. Não tem o direito. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio é uma transgressão da lei de Deus. Por quê? Agora, por que se dá o suicídio? Qual é o motivo? Resumindo, motivo tem muito. Se eu fosse falar que vocês iam dormir, iam ficar com fome, ia passar da hora do almoço, ia até anoitecer. N motivos, para cada um tem o seu. Mas o motivo principal que faz com que nós tiremos a vida é a dor. A dor. De alguma forma, a dor. Lembra que eu falei daquele artista? Como ele chama? O Robin Williams? Robin Williams, né? Robin Williams. Ele fez uma declaração, pouco antes de cometer o suicídio. Ele disse assim: a coisa mais triste desse mundo é você estar cercado de pessoas e se sentir só. Isso é uma dor. Isso é uma dor. Então, o que é a dor?
Tem a dor física, que nós vamos atrás, buscamos, né? Vamos ao médico, tentamos solucionar. Mas e a dor da alma? Que é a maioria dos casos, que é a dor da alma. Não é uma doença, não é... Alguns casos até acontece por conta disso. Mas é uma dor da alma, aquela dor tão grande que não aparece. Você está nesse estado depressivo, nesse estado triste, que nada, você vê o mundo de uma forma em cinza, em branco e preto. Nada faz sentido. O que acontece? Você vai fazer o exame e você vai no médico, dependendo do profissional que você for, ele te manda fazer uma série de exames, não é assim? Começa com o exame de sangue, exame de imagem. Tem nada. Está tudo bem, o resultado tudo dentro da normalidade. Mas dá para avaliar a alma? Não dá. Então, a gente fala que, nesses casos, porque a dor, ela independe de pessoa para pessoa. Determinado processo que nós passamos, alguns de nós têm uma resiliência, uma resistência a essa dor, a superar essa dor, de uma forma mais efetiva. E outros são muito mais frágeis que não conseguem. Vamos ver uma doença, uma perda de um ente querido, né? Enfim, tantos e tantos casos, né? Tantos e tantos casos. Então, a dor, ela diferencia de um para outro. A gente, às vezes, fala, dá para morrer de amor? Não, não dá para morrer. Dá para morrer, às vezes, de uma decepção no amor. Aí sim, aí é uma dor. Mas assim, a gente tem essa... Vou morrer de amor. Não, não vai morrer de amor, porque você vai viver de amor. Então, essa é a proposta da doutrina espírita. Viver de amor. E quando chega a esse alerta, ele nos exorta a buscar alguma ajuda para que nós possamos enfrentar. Às vezes, não conseguimos enfrentar sozinhos. Então, necessitamos de uma ajuda, que essa ajuda, às vezes, com essa dor, com esse estágio de depressão, de muita ansiedade, ela não se limita somente a uma casa espírita. Também, junto, porque a dor da alma procura... Qual seria o remédio da alma? Será que alguma gotinha, algum antibiótico? Não. O que faz, o que sustenta a alma? Qual é o elemento primordial da alma? É o amor. É o amor. E quem que nos abastece de amor? O Criador. A gente vê isso até na natureza. A gente estava falando, né, Raquel, do girassol. Vocês já viram o girassol? O que faz? Não é só o girassol, não, que vira para o sol. Quem tem uma plantinha em casa, o que a planta faz? Ela busca luz. E nós? Gente, a nossa necessidade é muito mais intensa do que uma planta. Os animais, o que os animais fazem? Por exemplo, um dia assim, vão buscar um sol para se aquecer. E nós, seres humanos? Nós temos que buscar, não é só o sol, e também o sol faz muito bem, né, para a nossa saúde. Mas essa luz que nós estamos falando, que a doutrina espírita fala, é a luz de Deus, do amor, de compreender o valor dessa vida. E dizem os espíritos que aquele que está muito desesperado e atina contra a vida, ele não quer se matar. Não quer. Ele quer matar a dor, tirando a vida. Só que não mata a dor, porque quando chega do outro lado, é uma surpresa muito grande, que continua tudo do mesmo jeito e com muito mais, com agravante de uma dor muito maior, né? Então, tem um jornalista espírita, o André Trigueiro, todos conhecem o André Trigueiro? Ele é um jornalista e ele escreveu um livro, Viver é a melhor solução, é a melhor opção. E, nesse livro, ele fez uma pesquisa também para escrever. E ele foi aqueles sobreviventes de tentativa de suicídio na ponte Rio-Niterói. O André Trigueiro foi fazer entrevista com aqueles que sobreviveram, né? E a maioria, ou melhor,
todos eles que o André entrevistou se arrependeram do ato que tinham feito. E continuaram vivos, né? E quando chega do outro lado, será que é o mesmo arrependimento? Ou maior ainda? Né? Então, todos. E eles disseram dessa dor, que não queriam acabar com a dor. Né? Então, foi o arrependimento. Então, o que Emmanuel, lá no livro Consolador, através de Chico Xavier, ele diz: a falta de fé, olha, que nós temos, graças a Deus, a falta de fé é responsável pela quase totalidade dos suicídios. A falta de fé, falta de crença na vida, no nosso objetivo, porque nós temos que ter um objetivo, um propósito para a nossa vida. Então, quando falta isso, não faz sentido. E, em muitos casos, Emmanuel continua, a solução para as aflições que motivaram esse ato estavam há poucos dias ou poucos meses. Gente, nós estamos refletindo, né? Faz uma reflexão, cada um de nós. Pensa num momento muito grave, muito triste dessa nossa existência aqui, nessa nossa vida. Passou ou não passou? Passou ou não passou? Ficou para trás. Ficou para trás. Alguns acontecimentos não voltaram mais. Por exemplo, até a morte a gente sabe que não existe, que existe a vida num outro plano. Mas passou, tudo passa. Então, às vezes, uma coisa que, nesse momento, nos tira o sono, nos tira o otimismo, nos tira a vontade de viver, há poucos meses ou dias está para acontecer a solução. Então, a gente vai no Evangelho também. O Evangelho diz o seguinte, segundo o Espiritismo: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas são os maiores incitantes ao futuro. Desculpa, incitantes ao suicídio. Isso é lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Incredulidade, dúvida sobre o futuro, ideia materialista. Nós não temos nenhum desses três componentes agravantes, né? No nosso conhecimento, através da doutrina espírita. Então, e temos esse propósito de vida. E vida, eu pergunto para cada um de vocês, quantos anos vocês têm? Um vai dizer que tem 30, outros 20, outros 60. Enfim, não tem nada disso. Porque isso teve. A nossa idade de hoje, nós já tivemos, já passamos por ela. Então, nós temos o que está pela frente. Então, muitos de nós, com 70, temos 10 pela frente. E muitos outros, com 30, têm 5 ou 2. Então, quantos anos nós temos? Nós não sabemos. Então, temos ou não temos que aproveitar esse nosso tempo aqui? Porque imagine um próximo planejamento para a reencarnação, às vezes demora séculos. A fila no plano espiritual. E uma fila não é nem por ordem de chegada, não tem fila especial, não adianta dar carteirada, não adianta. Não tem. É o momento, tem que reunir aqueles que necessitam, a necessidade para que está, porque nós temos um propósito, né? Então, causas, como eu falei, causas tem inúmeras. Hoje, crianças, pré-adolescentes, às vezes por conta de um bullying na escola. Já imaginaram isso? Um bullying na escola. Cuidado com as redes sociais, a gente sempre fala. Lembra? Não somos mais homo sapiens, somos homos virtuales. Muito cuidado com as redes sociais. É muita mentira. A gente cansa de ver em qualquer lugar. Quem vai passear, quem vê uma coisa, né? A gente uma vez viu uma coisa na praia andando, muito engraçada, né? A mãe fazendo um filme da filha e gritava para ela: encolhe essa barriga! Encolhe essa barriga! Fica de frente, não fica de perfil. Para quê? Para mostrar para os outros. Gente, isso é fantasia, é um teatro. Sabe, não é real, é a família Margarina. Não existe, é irreal. É como se estivesse vendo um filme, não é.
Então, não acredita, acredita em você. Acredita no Evangelho, acredita no que Jesus nos ensina até hoje, né? Então, o próprio Evangelho de Jesus já fala da melancolia. Não existia o termo depressão, porque esse termo é contemporâneo, ele é muito moderno, não existia. Mas se falava de melancolia. Jesus não fala, numa das suas poesias lindas, olhai os lírios do campo, nem Salomão, em toda a sua grandeza, se veste como um dele, como eles são alvos. Jesus diz isso. E Salomão tinha melancolia à sua época. Era triste. Era um rei que tinha tudo e mais alguma coisa, poder, tudo. E tinha melancolia. Então, a gente percebe que não é assim que se termina o sofrimento. Como que nós terminamos com sofrimento e com dor? Como a doutrina nos exorta? A doutrina nos exorta a esse término quando nós fazemos de uma forma diferente. Nessa nossa escola da vida, quando nós erramos, numa escola normal, né? Uma escola tradicional, quando se erra, o que faz? Você repete a lição. Né? Agora, se você não está em condição de compreender, você faz de novo, você volta e refaz a lição. E na nossa escola de Deus, nós estamos na escolinha de Deus. Olha, uns de nós estamos no pré-primário, outros já estão no fundamental, outros já estão na pós-graduação, já estão entendendo. Então, cada um está num nível. Mas é importante aprender. E quando nós não aprendemos, nós temos que refazer a lição. E essa lição, às vezes, dá tempo de refazer ainda agora, há tempo. Né? Às vezes, nós temos que esperar uma próxima oportunidade para refazer a nossa lição. Então, por isso, a importância dessa nossa valorização, desses momentos que estamos aqui. E a resposta do Pai Divino? Como é que o Pai faz? Vocês lembram da lei de Moisés, que era aquela lei, olho por olho, dente por dente? Porque nós éramos muito imaturos ainda, né? Éramos crianças diante do Evangelho. Né? Então, era o olho por olho, dente por dente. Mas a lei de Deus não é assim. Jesus ensina que a lei é diferente. Tem um clássico da literatura espírita. Alguém já leu Memórias de um Suicida? Já leram? Muitos começaram a ler e não terminaram, porque é um livro muito chocante, né? Então, o que acontece? A autora desse livro, Ivone do Amaral Pereira, ela é uma ex-suicida. Olha, veja se Deus fez ela retornar de uma forma assim desajustada. Para ser uma escritora, o que tem que ser? Tem que ter destreza, movimentos, né? Tem que ter equilíbrio, uma cabeça boa para escrever. Assim retornou a Ivone do Amaral Pereira. E o espírito, também suicida, Camilo Castelo Branco. Ele era um escritor romancista português. Esse escritor, ele teve sífilis nessa época. E a essa época não tinha cura. E ele ia ficar cego. Mas, como que a gente fala, às vezes a covardia diante da prova, você, para não enfrentar, tira a vida. E é esse espírito que está dando todo o relato para esse livro da Ivone do Amaral Pereira. E ela vem trazer as agruras que acontecem no plano espiritual como um alerta. Porque o que é o Setembro Amarelo? Por que o Setembro Amarelo? Pensa no sinal de trânsito. O verde, você vai em frente, não é assim? O verde, você vai em frente. O amarelo, o que você faz? Você vai passando no amarelo ou você diminui e olha? Porque, às vezes, você está passando no amarelo, tem um que está no verde lá, já vem vindo e choca. Né? E o amarelo é atenção. É atenção. Então, a doutrina nos dá esse sinal amarelo. O Setembro Amarelo é essa atenção contra o que nós precisamos ter, né? E mostra também esses nossos compromissos. Vejam bem, a Ivone do Amaral Pereira e o Camilo Castelo Branco vieram nos dar esse alerta.
ao invés de retornar estrupiado de uma forma assim, da lei de Talião, não, vieram para nos ajudar, nos orientar como que é. Então, a Ivone do Amaral Pereira, o que acontece? O Camilo Castelo não é um livro psicografado, para começar, não é uma psicografia. Porque o Camilo levava a Ivone, durante o sono físico, no desdobramento. Lembra que a gente sempre fala da importância do sono físico? Ele levava a Ivone para conhecer esses vales, essas zonas de sofrimento, de angústia, né? Ele levava. E, quando ela retornava, despertava pela manhã, ela escrevia tudo isso que ela presenciava, que ela vivenciava junto com Camilo à noite. E ela, inclusive, escrevia em folha de papel de pão. Nessa época, assim, embrulhava o pão no papel, ela escrevia no papel de pão e fez um calhamaço de folhas. Pegou essas folhas, desse mesmo modo, Memórias do Suicídio, e levou na FEB, no Rio de Janeiro, na Federação Espírita Brasileira. Ela levou lá. E ela era muito jovem, à época, 26 anos, ela foi recusada. Aí ela pegou o seu calhamaço, veio de volta para casa, com a intenção de queimar os papéis. E ninguém mais, ninguém menos que o Dr. Bezerra de Menezes, imagina, sabendo que nós estaríamos passando hoje na atualidade, diz para ela, guarde isso, porque vai chegar o momento em que vai ser útil. Então, vão vendo o que é a lei de Deus. É uma lei de amor ou não é? Então, é uma lei de atenuantes, sim, dependendo do caso, e de agravantes também, né? Depende da nossa postura. Então, a doutrina espírita, ela fala de causa, né? O que nos leva a isso, a causa. Mas tem uma profilaxia também. Qual que é a profilaxia para a nossa vida? A gente não falou da luz? A gente tem que alimentar. Nós não alimentamos o corpo? Antes de chegar aqui, cada um tomou seu café, se alimentou, senão a gente não para de pé. Eu sempre falo, quando não tem... Eu tenho um vício muito feio que eu não consegui superar ainda, que é o pretinho da manhã, né? O cafezinho. Isso aí a gente não para de pé, não consegue, né? Se não tem esse café... Eu falo, dá a impressão que a gente está indo para o laboratório fazer exame de sangue, que não é o nosso caso, né? Então, a gente alimenta o corpo, senão não para de pé. O saco vazio, lembra do saco vazio? Não para de pé. Mas e a alma? E a alma que é imortal? O corpo vai ficar. E a alma que é imortal? Então, alimenta de luz. Então, a profilaxia da doutrina espírita é o Evangelho de Jesus. É esse Evangelho bendito que nos mostra, que nos dá a fé. Eu digo que fé só hoje não funciona. Hoje nós temos que ter certeza. Hoje é certeza absoluta para a gente continuar de pé, que nós precisamos. O doutor Bezerra já sabia o que a gente precisaria hoje, né? Porque a nossa visão ainda é limitada aqui. E a da espiritualidade é uma visão ampla e irrestrita. Então, o Evangelho está assim, o Evangelho segundo o Espiritismo. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre, como nós falamos, passageira, né? Escola, e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, essa grande escola que é a vida, que nós estamos, por enquanto, estagiando, né? E Jesus diz para nós, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sob o fardo, eu vos aliviarei. E o fardo de Jesus? Por amor. Gente, tudo por amor. Não tinha necessidade de estar aqui entre nós, né? Eu vos aliviarei. Faz uma oração. A gente fala muito da prece, a energia, o magnetismo da prece. A prece por nós e por aqueles que não por acaso estão no nosso caminho. Às vezes, nós, nem só dentro do nosso lar, no nosso caminho. Porque Jesus atende os homens pelos homens.
Para nós, nenhum anjo, nenhum espírito vai se materializar na nossa frente. Às vezes, a gente, num processo doloroso, vem alguém e nos fala uma palavra de incentivo, de ânimo, não é? Não é assim com cada um de nós? É a espiritualidade agindo, atuando, fazendo com que nos exorte à compreensão, ao entendimento, ao otimismo, né? A esse propósito maior da vida, né? Da vida para próximas vidas, para que nós não queremos estacionar no aqui e agora. A nossa casa, a nossa terra bendita está em reforma. Quando a gente faz uma reforma, depois que a gente, vamos dizer assim, que a gente consegue aturar toda a bagunça da reforma, cai o telhado, descasca a parede, tira o chão. A hora que arruma essa casa, que é o planeta Terra, a gente não vai querer voltar para cá? Com a casa arrumada? Na regeneração? Oh, meu Deus! Se a gente aguentou agora, nós não vamos querer estar na melhor? Então, é isso que a doutrina nos exorta, a esse otimismo, a esse propósito maior da vida, não pequeno do aqui e agora, mas amplo, dessa estrada que não tem fim. Essa estrada luminosa que Jesus delineou, ela não tem muro. É uma estrada imortal, infinita, ela não tem fim. Então, é nessa estrada que nós estamos percorrendo. Quando a gente olha um abismo, às vezes parece a solução no momento, mas vamos parar para pensar que o abismo, às vezes, tem muito tempo para corrigir essa nossa rota, né? Dependendo do abismo que a gente toma. Então, perseverar firme nessa estrada de luz que Jesus tão bem delineou e que nós, né, estamos trilhando através da doutrina, que é essa bênção enorme. Então, encerrando, nós vamos lá para Emmanuel, através do Chico Xavier, em Recados do Além. O Emmanuel diz o seguinte: quando o suicida despertou no mais além, trazendo a chaga em sangue que abrira em si mesmo, gritou espantado para os céus: meu Deus, onde a morte em que entrei? Se vendo vivo, né? Uma voz da sua consciência lhe respondeu: meu filho, sairás da morte tantas vezes quantas forem necessárias, mas da vida jamais. Emmanuel. Que Jesus nos abençoe, que esse setembro lindo, ele é amarelo para nos alertar, mas ele é colorido, cheio de flores, é primavera. A gente, cada cantinho, cada rachadura de um muro, a gente vê uma plantinha, uma flor nascendo. Quando a gente olha para o céu, né, esse céu com miríades, trilhões de corpos celestes, tudo que Deus nos colocou à disposição. Então, o que a gente fala? O Evangelho nos exorta gratidão. Gratidão por essas pílulas de luz que nós recebemos do Evangelho, gratidão pela vida, que é um presente de Deus, que nós possamos valorizar e aproveitar cada gotinha. Eu falo que a gente tem que beber essa vida de canudinho, para não desperdiçar nenhuma gota. Que Jesus nos abençoe e a nossa Mãe Maria Santíssima nos cubra com seu manto de amor e de paz. Obrigado, Lida, por todo o aprendizado. E agora, vamos novamente encerrar os nossos olhos em um só pensamento, com a imagem do nosso Mestre Jesus Cristo. Vamos vibrar paz e harmonia para o nosso planeta. Vamos vibrar saúde para os enfermos. Vamos vibrar muita fé e esperança para aqueles que estão com depressão ou pensando em suicídio, que possamos valorizar mais a vida. Que os nossos mentores nos acompanhem, nos ilumine por mais uma semana, nos ajude a enfrentar as dificuldades e os obstáculos do dia a dia. Que tenhamos mais uma semana abençoada e que o Mestre Jesus
nos permita que possamos, no próximo domingo, estarmos reunidos novamente para mais um dia de aprendizado e evolução. Que assim seja, graças a Deus. Peço desculpa pela voz, estou ficando rouco. Mas peço, por favor, que mantenham-se sentados, que a gente vai preparar a sala para daqui a pouco chamar vocês para receberem os passes, tá bom? Obrigado.